Bom dia, hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo que nasceu em Westport, Inglaterra, no dia 5 de abril de 1588. Hobbes ficou sob os cuidados de seu tio, já que seu pai teve de ir embora depois de participar de uma briga na porta da igreja onde trabalhava. Com 15 anos foi para a Universidade de Oxford, onde aprendeu lógica e filosofia, principalmente a do grego Aristóteles. Foi mais influenciado pelas ideias do mecanicismo do universo e pelo cartesianismo, comum entre os intelectuais da época. Entre 1608 e 1610 foi tutor de Lord Hardwicke, futuro conde de Devonshire, com quem viajou pela Itália e se fixou na França. Nessa época começou a estudar as obras de Galileu, Kepler e Euclides. Na Itália visitou Galileu, teve influência decisiva na formação de suas ideias filosóficas, que levou a fundir as suas preocupações com os problemas sociais e políticos e com seu interesse pela geometria e o pensamento dos filósofos mecanicistas. Segundo Hobbes, todo homem é egoísta, egocêntrico e inseguro, ou seja, um ser antissocial no estado de natureza original. O argumento básico de Hobbes era que no estado natural, ainda que alguns homens possam ser mais fortes e mais inteligentes do que outros, nenhum se ergue tão acima dos demais por forma a estar além do medo de que outro homem possa lhe fazer mal. Por isso, nesse estado de natureza, cada um de nós tem direito a tudo, e uma vez que todas as coisas são escassas, existe uma constante guerra de todos contra todos. Em latim, bellum omnia omnes. No entanto, os homens têm um desejo, que é também interesse próprio, de acabar com o estado de guerra e por isso formam sociedades sem entrando no contrato social. De acordo com Hobbes, tal sociedade necessita de uma autoridade a qual todos os membros devem render suficiente da sua liberdade natural, por forma que um poder absoluto centralizado possa assegurar a paz interna e a defesa comum. Este soberano deveria ser o Estado, uma autoridade inquestionável, representada pela figura do Leviatã. Com a ideia de que a causa de tudo está na diversidade do movimento, escreveu seu primeiro livro filosófico, uma curta abordagem a respeito dos primeiros princípios, e começou a planejar sua trilogia, De Corpore, publicada em 1655. É a primeira seção dos Elementos de Filosofia, obra que dividiu a filosofia em natural, política e ética. Os elementos de filosofia são de uma trilogia constituída do corpo, do homem e do cidadão. De Homini, segunda parte dos elementos de filosofia, dedica-se em especial ao estudo da alma humana. O estudo físico é demasiadamente sintético. E De Cive, obra com a mesma lógica do que o Leviatã, é composta por 3 partes: liberdade, império e religião. Nesta última, trata do reino de Deus e de tudo que necessitamos para nele entrar. O homem, sujeito às forças naturais, é uma espécie de condenado à morte. Em 1637, voltou à Inglaterra. Mas a situação política, que anunciava a guerra civil, o levou a abandonar seu país e estabelecer-se em Paris em 1640. Lá, tornou-se professor de matemática do futuro rei Carlos II. Devido ao conteúdo do livro de Leviatã, que seria publicado mais tarde, foi considerado como uma ofensa ao rei Carlos II, que habitava a França durante a República na Inglaterra, conhecida também como ditadura de Cornwall. Hobbes foi considerado como oportunista ao mesmo tempo em que era investigado pelo governo francês, devido a seus ataques contra o papado. Volta à Inglaterra depois da guerra e publicou seu livro mais famoso, Leviatã, em 1651. Mas as ideias de Hobbes não foram bem aceitas na época, principalmente por ser considerado ateu. Seus livros foram queimados em Oxford. E suas ideias ateístas foram mal vistas pela Royal Society, que é uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico. Na obra Leviatã, Hobbes defendia a tese do homem que, por viver num estado de natureza onde todos estariam preocupados com os seus próprios interesses,
seria necessária a existência de um governante forte para apaziguar os conflitos humanos. A guerra de todos contra todos só seria evitada através do contrato social. Hobbes defendia que a igreja cristã deveria ser administrada pelo monarca, que também poderia fazer a livre interpretação da Bíblia. Thomas Hobbes morre no dia 4 de dezembro de 1679, com 91 anos, depois de ter escrito já na velhice a tradução da Ilíada e da Odisseia para a língua inglesa. Algumas frases de Thomas Hobbes. O medo dos poderes invisíveis, inventados ou imaginados a partir de relatos, chama-se religião. Primeiro viver, depois filosofar. O homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Temos aversão não apenas por coisas que sabemos nos terem causado dano, mas também por aquelas coisas que também não sabemos que danos podem causar. E por fim, estou para realizar minha última viagem. Um terrível salto no escuro. Obrigado.